Salve, salve, meus guerreiros! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e particularmente ao nosso encontro de hoje. Eu sou o professor Alan Camargo e hoje trago para os nossos debates a reflexão acerca do compreensivismo proposto pelo nosso grande sociólogo Max Weber. Antes de entrarmos particularmente no exame dessa nova metodologia proposta por esse pensador alemão, em meados da transição do século XIX para o século XX, é importante nós retomarmos a ideia da nossa sociologia clássica, né? Ou seja, todo esse ramo da nossa disciplina que se constrói em meados do século XIX, naquele contexto das transformações europeias, a partir de toda uma lógica cientificista. Na verdade, ele se repousa sobre três grandes pilares, ou três grandes eixos analíticos, por assim dizer, que conformaram, que construíram uma visão, uma abordagem clássica, né, para esse campo sociológico. Nas aulas anteriores, falamos a respeito do positivismo, de matriz principalmente kantiana e durkheimiana. Hoje, entraremos numa perspectiva mais alemã, pautada nos estudos e nas pesquisas de Max Weber, e nos nossos próximos encontros abordaremos o materialismo histórico como proposto por Karl Marx e Friedrich Engels. Vamos entender, portanto, que a sociologia, enquanto a sua concepção clássica, em seu momento nascedouro no século XIX, acaba repousando, portanto, sobre esses grandes pilares e influenciando todos os estudos ou todas as análises que serão desenvolvidos durante boa parte do século XX. Portanto, positivismo, compreensivismo e materialismo histórico na verdade, sintetizam os principais métodos analíticos da nossa sociologia. Senhores, entrando, portanto, no nosso encontro de hoje, no compreensivismo, vamos trabalhar, no primeiro momento, o pensamento científico alemão, não é? Como se dá, na verdade, a construção dessa forma de conhecimento social a partir da tradição alemã. Nós veremos que ela, na verdade, é bastante antagônica ao pensamento francês positivista. Entenderemos do que se trata, na verdade, esse método compreensivo proposto por todas as leituras de Weber. Entenderemos uma metodologia específica que ele utiliza, um instrumento de análise chamado de tipo social. E depois partiremos para a análise do que ele chamava de ações sociais. Isso, na verdade, esse conceito é o que determina, segundo Weber, a própria dimensão social do ser humano. Particularmente, nos focaremos adiante numa das preocupações centrais da sociologia de Weber, que é entender a ideia de poder e dominação, e um dos casos mais clássicos de todas as suas obras é o estudo sobre o Estado, que descende, na verdade, dos conceitos de poder e dominação. Senhores, esse será, na verdade, o nosso roteiro de estudos nessa nossa aula acerca do compreensivismo. Pois bem, para falar então sobre esse eixo analítico da sociologia, vamos retomar um pouco sobre a construção do pensamento científico alemão. É importante nós termos em mente que falar na Alemanha é falar num Estado em termos institucionais, em termos de organização político-social, que no contexto do século XIX acaba se formando de modo tardio. A unificação alemã, na verdade, se dá em 1871, a partir, obviamente, da Guerra Franco-Prussiana e a partir da iniciativa, né, da Prússia, que era, de fato, o Estado, o principado hegemônico na região da Germânia, em função das batalhas, em função dos interesses econômicos, para promover, na verdade, uma integração em termos de toda a produção industrial que se
espalhava pela Europa naquele contexto, a unificação alemã surge como a principal alternativa para fazer frente às demais nações já existentes na Europa e realmente criar um instinto, criar uma noção de nação, de nacionalismo, para se fortalecer perante aos estados já existentes e cada vez mais proporcionar todas as condições necessárias para que a industrialização pudesse desenvolver naquele contexto. Falávamos, portanto, num momento em que todas as transformações sociais advinham principalmente do contexto do surgimento das indústrias, que geram novas classes sociais, que geram, na verdade, o aumento da desigualdade, que geram, na verdade, a transformação nos valores, nos interesses da época, trazem o capitalismo como principal sistema econômico, aumentam a vida urbana, né, e lançam o desafio aos pensadores da época, aos sociólogos, para tentar entender aquele conjunto de transformações sociais. Vamos entender, senhores, que falar no pensamento social, científico alemão desse contexto do século XIX é entender que o pensamento alemão, na verdade, em função da sua unificação tardia, se questiona qual é o papel das peculiaridades, ou seja, enquanto o positivismo francês debruçava-se sobre quaisquer análises ou sobre a história numa visão universal, generalista, né? Vale lembrar, por exemplo, as próprias teorias cunhadas por Comte, como a Lei dos Três Estados, por exemplo, que seria uma forma analítica que compreenderia toda a universalização da humanidade. O pensamento científico alemão tem uma abordagem diferente, diametralmente oposta nesse sentido. Em vez de valorizar a universalidade da abordagem histórica e social, reconhece aqui, na verdade, as diversidades da vida social. Ou seja, aquilo que torna, na verdade, particular, aquilo que torna diferente cada um dos contextos culturais e sociais. A valorização, portanto, repousa aqui nas peculiaridades, nas idiosincrasias, e não, na verdade, numa abordagem que possa reunir dentro de uma mesma visão analítica todas e quaisquer sociedades, por assim dizer. Preocupa-se, portanto, em entender as diferenças. Ora, na verdade, é o alemão se perguntando por que eu sou diferente dos demais povos da Europa? Por que, na verdade, nós nos formamos de modo tardio em relação aos demais? Porque, na verdade, o nosso sentimento, o nosso de nacionalismo, o nosso idioma, as nossas visões acerca do mundo são diferentes dos franceses e ingleses, né, que compreendem estados seculares, estados que, em termos de organização do poder, já foram historicamente construídos e estão muito bem fundamentados, organizados. Era essa a preocupação. A valorização, portanto, se volta para os aspectos subjetivos que movem, na verdade, os indivíduos, ou como Weber vai dizer, os agentes, e não sobre os aspectos objetivos da análise, muito mais em sentido cientificista, positivista, como queriam os franceses. Vamos nos preocupar com aquilo que torna os indivíduos sujeitos de uma ação que é dotada de sentido. A preocupação, portanto, se volta em entender quais são as subjetividades que movem os indivíduos dentro do seu convívio social. E isso, senhores, vai fazer uma diferença enorme dentro do campo sociológico, porque agora a análise deixa de ser mais objetiva, em que eu tenho, de um lado, o analista, o sociólogo, o observador, e de outro lado, a sociedade, o objeto a ser analisado. Vamos entender que, na verdade, a partir desse pensamento científico alemão,
se eu compreendo que os indivíduos são dotados de aspectos subjetivos, o que mais vai me interessar é entender os sentidos das suas ações, ou seja, as suas percepções mais subjetivas possíveis, e delas extrair o sentido, né? E eu não vou mais me entender como um sujeito neutro na análise. Eu vou me entender, na verdade, como um agente que é contaminado, um agente que também leva consigo valores e subjetividades na sua análise, e Weber chama atenção para isso. Nós não podemos distinguir, né, esses aspectos valorativos, esses aspectos subjetivos da análise social. Portanto, falar nesse método compreensivo é falar, na verdade, num método que se opõe ao positivismo francês. Weber, na verdade, não estava preocupado na construção de uma ferramenta que explicasse. A preocupação, como o próprio nome diz, não é explicar, mas é compreender. A diferença central entre explicar e compreender é que o método explicativo tem matriz positivista. Entende-se que existem, a partir da observação empírica, eu faço inferências para criar leis gerais, e essas leis elas são válidas para explicar todo e qualquer acontecimento, todo ou qualquer fato social. O compreensivismo, em seu turno, consegue, na verdade, extrair, a partir da observação também empírica da realidade social, os aspectos subjetivos. Eu não estou preocupado com o compreensivismo em criar leis ou em criar hipóteses ou em criar afirmações que pudessem ser válidas para uma generalidade, ou, em outras palavras, universalmente aceitas. Eu estou preocupado em entender, em extrair, na verdade, de qualquer estudo, os sentidos de um processo, de uma ação, por exemplo, que é recorrente entre os indivíduos daquele meio social observado. Então, a compreensão se volta muito mais para uma análise subjetiva, enquanto a explicação volta-se muito mais para uma análise objetiva, positivista nesse sentido. Weber vai nos dizer que o método compreensivo deveria guiar não só a sociologia, como todas as ciências sociais, né? A exemplo da própria economia, da antropologia, da ciência política, ou seja, todas as grandes análises sociais deveriam ter por base o método compreensivo. E é por isso que, através dessa ferramenta de análise, o que se busca, na verdade, é compreender os processos da ação humana e dela extrair o seu sentido. Em outras palavras, senhores, vamos pegar um caso muito simples, como, por exemplo, dentro da nossa sociedade brasileira, o carnaval, né? O carnaval pode ser entendido como uma ação típica da sociedade brasileira. Bom, então, já que faz parte da nossa tradição cultural, histórica, o compreensivismo, ele não quer simplesmente entender o comportamento dos indivíduos naquele contexto do carnaval, mas ele quer extrair qual é o sentido que essa festa tem para os brasileiros. E o que os faz, na verdade, aderir a essa festa anual, né? Ir para as ruas, cantar músicas que são históricas, por exemplo, se divertir, enfim, beber bastante também, não é? Ou seja, o carnaval ele é dotado de diferentes sentidos, e Weber está preocupado com seu compreensivismo em entender quais são os sentidos que essas ações têm aos indivíduos. O compreensivismo busca entender a teia que vai se formando a partir da percepção subjetiva que os agentes têm de cada processo, de cada ação da vida social. Weber está preocupado muito mais com o desenho dessa teia que vai se formando e não propriamente com uma visão holística do caso, ou seja, não como os positivistas queriam entender a sociedade como um organismo, como um todo, que tem uma organização interna e eu consigo analisá-la a partir do meio externo,
do lado de fora da análise. Para Weber, não. Para Weber, na verdade, o que importa são muito mais as relações que se estabelecem, a teia que se traça a partir dessa intersecção, a partir dessa interdependência entre os sentidos, entre as compreensões que os indivíduos, que os agentes fazem de cada ação social. É interessante que o método compreensivo ele parte de uma tradição kantiana. Nós já vimos lá nas aulas de filosofia que Kant ele promove uma revolução copernicana na forma de pensamento, porque a partir de agora é o sujeito que se coloca no centro da análise, né? Então, na verdade, a tradição kantiana ela traz tanto o conhecimento a priori com o conhecimento a posteriori e entende que somente é conhecimento aquilo que eu, enquanto indivíduo, consigo entender. Não existe o conhecimento, na verdade, do númeno, né, metafísico puramente, mas nós não temos o conhecimento puramente também fenomenótico, né, ou seja, um conhecimento que se baseia somente nos fenômenos. Eu, enquanto indivíduo, sou eu o próprio sujeito do conhecimento. E é essa grande contribuição da tradição kantiana. Entender que os objetos eles só existem para mim. É o que eu extraio, na verdade, de sentido, é o que eu vou extrair, na verdade, de valores da compreensão da minha análise. Essa é a grande revolução copernicana, né, como o próprio Kant dizia ter feito no campo da filosofia. E por isso que, já que eu me entendo como grande sujeito do conhecimento, não há como separar o que é o observador e o que é o objeto social analisado. Então, retomando a própria ideia do carnaval, eu não posso dizer que eu, enquanto observador social, enquanto pesquisador, sou um indivíduo neutro no meio dessa história. Eu, na verdade, sou fruto de uma sociedade brasileira. Então, quando eu vou me debruçar sobre o estudo do carnaval, por exemplo, eu já levo comigo alguns preceitos, alguns valores, algum preconceito, algum pensamento, alguma percepção que a minha vida, que a minha história, que as minhas experiências me proporcionaram. Então, eu não sou um cientista ou um observador neutro no meio dessa análise. E reconhecendo essas subjetividades que me marcam, seria fundamental para o compreensivismo de Weber, porque assim eu vou entender que, na verdade, não existe neutralidade em qualquer análise social. Por isso é que Weber vai nos dizer, a neutralidade, na verdade, é impossível, né, nas ciências sociais. E aqui nega-se a ideia da física social do positivismo. Eu não consigo me debruçar sobre a análise social e ser imparcial e ser neutro. Eu já carrego comigo todo um conjunto, um arcabouço valorativo que vai influenciar a minha forma de análise. E isso Weber chama atenção. Não pode ser utilizado para desvios ou interesses políticos na análise. Mesmo reconhecendo a imparcialidade, não posso dizer e não posso ceder, na verdade, a interesses ou a preferências que tentam, na verdade, caminhar para alguns objetivos destoantes de uma análise social. Por isso, Weber distingue, de um lado, o sociólogo ou o cientista é o homem do saber. É aquele que reconhece que, embora as análises sociais não sejam neutras, mesmo assim eu posso continuar proporcionando, pesquisando e produzindo conhecimento. Agora, o político é o homem da ação. O político, para Weber, é aquele que reconhece a inexistência de uma neutralidade e utiliza-se dessa característica das análises sociais para atender certos interesses partidários, econômicos, políticos, de modo geral, digamos assim. E, portanto,
senhores, o compreensivismo surge a partir de agora no século XIX com uma metodologia inovadora e vai influenciar, na verdade, boa parte de toda a produção sociológica, na ciência política, no direito, na economia durante o século XX. Só para que os senhores saibam, durante uma pesquisa que foi feita entre diferentes pensadores sociais acerca das obras que mais influenciaram o pensamento sociológico ao longo do século XX, Weber apareceu em destaque. Então significa que o pensamento weberiano, quando ele coloca a importância da subjetividade, a importância da extração dos sentidos que se tem dentro das ações sociais, Weber já estava, na verdade, prenunciando uma nova etapa do pensamento social. A importância de reconhecer o indivíduo, o ser humano, ou como ele dizia, o próprio agente, enquanto ser social dotado dessa subjetividade, portanto. Uma das grandes ferramentas utilizadas por Weber na sua análise é o que ele chamava de tipo social. Tipo ideal, me perdoem. O tipo ideal, na verdade, é um modelo analítico, por assim se dizer. O tipo ideal, ele parte, na verdade, de observações empíricas, ou seja, de elementos que são recorrentes num determinado estudo. Senhores, quando eu falo, por exemplo, conceitos como democracia, conceitos como poder, ou até mesmo o conceito de Estado, esses conceitos, na verdade, segundo Weber, são tipos ideais. Como é que eu entendo, por exemplo, o que é a democracia? Eu tenho que, na verdade, construir o que eu entendo como sendo um tipo ideal de democracia. A partir da observação de características recorrentes entre diferentes regimes democráticos, eu crio uma síntese entre eles. E essa síntese é o que ele chamava de tipo social, ou seja, é um modelo que, na verdade, não deve ser buscado, não deve ser atingido. Ah, então eu tenho que canalizar todos os meus esforços para me espelhar ou para me vincular àquele tipo ideal. Não. O tipo ideal, ele serve, na verdade, como um norte, na verdade, como uma ferramenta analítica que nos permite conceituar um fenômeno, no caso aqui, conceituar se aquela realidade pode ser considerada como uma democracia ou não, e identificar quais os pontos, na verdade, que falham naquela realidade social, quais os pontos que extrapolam o tipo ideal. Em síntese, senhores, ele serve, na verdade, como um instrumento analítico para nós conseguirmos conduzir o nosso estudo. E é óbvio que Weber já nos chama a atenção. Nenhum tipo ideal existe em sua forma pura. Então, quando eu digo eu construo o tipo ideal de democracia, eu vou entender, na verdade, que as diferentes sociedades podem combinar elementos desse tipo ideal, mas também características e elementos de outros tipos sociais. Quando nós estudarmos as ações sociais, talvez isso ficará um pouco mais claro para os senhores, porque a própria ideia também de ação social é um tipo ideal construído pelo nosso sociólogo aqui. Senhores, outra preocupação também muito marcante no pensamento weberiano é o estudo das ações sociais. Para Weber, seria o próprio foco da sociologia. Enquanto os positivistas se repousavam na análise do que promoveria a ordem social, a preocupação era manter o Estado, manter a ordem para que a sociedade pudesse continuar existindo de forma equilibrada e pudesse avançar. Aqui o foco é entender as ações sociais. Percebam a grande diferença entre o compreensivismo e o positivismo nesse sentido. E vai-se entender que todas as condutas humanas, elas são dotadas de sentido, ou seja, elas possuem uma justificativa subjetiva. Então, o fato de nós estarmos tendo a nossa aula aqui, por exemplo, a nossa conversa, que é uma conduta, que é uma ação que está sendo realizada nesse momento, o fato de eu estar aqui compartilhando um conhecimento e vocês estarem aí ouvindo e construindo junto comigo, não é, a nossa compreensão acerca do tema da aula de hoje, existe um sentido que tanto eu quanto vocês reconhecemos como importante. Se não fosse dessa forma, a nossa aula não estaria acontecendo.
Por isso é que Weber chama a atenção, ele pontua essa importância de extrairmos qual é o sentido que uma ação, um fato social possui para os indivíduos que estão envolvidos com ele. E, obviamente, essa justificativa ela tem um caráter subjetivo. Ela não pode ser determinada de modo racional, objetivo, como muitos positivistas vão pontuar, vão querer. E a partir dessas ações sociais com conotação subjetiva, é que nós passamos a nos entender enquanto seres que têm uma dimensão social. Por quê? Enquanto o positivismo tratava os seres humanos como meros indivíduos, meras pecinhas num tabuleiro chamado sociedade, aqui eu vou entender, a partir de uma visão compreensiva, que nós somos dotados de subjetividade. E essa subjetividade me permite transformar. Weber prefere chamar-nos de agente, para, na verdade, representar e explicitar a nossa capacidade, nosso poderio de transformar a subjetividade, de transformar a realidade conforme as nossas percepções. Nós deixamos de ser inertes, como queria o positivismo, e passamos a ser agora, na análise weberiana, agentes transformadores da realidade social. Por isso, nós não agimos de modo passivo ao contexto social. Durkheim, quando trouxe a ideia do fato social, ele dizia que era, na verdade, algo construído de forma exterior ao indivíduo e que é colocado a ele de modo coercitivo. Então, cobra-se do indivíduo estudar, cobra-se do indivíduo casar, cobra-se do indivíduo ter um bom emprego. Weber está dizendo, não, eu não posso pensar o indivíduo só como esse cara que recebe todas essas influências de modo passivo. O indivíduo, ele não é, portanto, um ponto de análise que se opõe à sociedade. Na verdade, é ele quem constrói a sua sociedade, a partir dos elementos, a partir da sua percepção subjetiva. Aqui eu vou entender a sociedade em seu aspecto muito mais valorativo e não tanto em seu aspecto estrutural ou funcional, como queriam os positivistas. Portanto, as ações sociais se tornam concretas quando o indivíduo as pratica de modo motivado. Então, senhores, eu entendo que eu sou um ser social e que eu mantenho relações sociais com os demais em função do compartilhamento de subjetividades entre nós. É isso que, portanto, traz para nós a dimensão social do indivíduo. E para Weber, existiriam, na verdade, 3 grandes modalidades de ações sociais. A modalidade tradicional, a modalidade afetiva e a modalidade racional. Essas 3 modalidades são tidas como tipos ideais. Ele chega a essa conclusão a partir de uma observação, cria a partir da inferência tipos ideais, mas como ele já alertava, elas não existem em suas formas puras. Porque eu, enquanto agente social, eu posso, num determinado momento, estar praticando uma ação tradicional, mas que também se combina com elementos das afetivas e das racionais, por exemplo. Vamos entender, portanto, como tipos ideais, mas que não existem em suas formas puras. As ações sociais de tipos tradicionais são aquelas que vêm com os costumes, com os padrões, com os hábitos, ou seja, são os elementos, as práticas culturais, religiosas. O próprio carnaval pode ser entendido, em certos aspectos, como uma ação tradicional, que eu consigo extrair o sentido dela em função da tradição que ele carrega dentro da sociedade. Haveria também as chamadas ações sociais afetivas, ou seja, aquelas que partem das minhas pulsões, das minhas paixões. Aqui se valoriza muito mais o caráter realmente sentimental, afetivo, e nisso os brasileiros são exemplos, segundo muitos historiadores e sociólogos que nós vamos estudar a partir do século XX na sociologia brasileira, eles vão entender que o jeitinho brasileiro, por exemplo, de ser, é uma forma de ação social afetiva, que sempre dá um jeito, uma resolução, às vezes malandra para as coisas,
é uma forma, um comportamento afetivo, né? O brasileiro age muito mais pelo lado afetivo com os demais do que por uma ação racional, segundo essas análises. E o que seria, portanto, as ações racionais? Seriam aquelas que são mais pensadas, que são mais calculadas, que são mais avaliadas. Segundo Weber, as ações racionais seriam aquelas com relação a valores, quando, por exemplo, eu, diante de uma circunstância, analiso se o que eu vou fazer está dentro de um padrão ético, de uma normatividade moral ou não. E, de outro lado, as ações racionais com relação a fins é quando eu faço toda uma avaliação, quando eu faço um cálculo, quando eu faço uma contabilidade para tentar chegar a um fim, a uma finalidade. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou comprar um carro novo. Então, a ação social de comprar um carro antes vai me fazer calcular os benefícios de uma determinada marca, os benefícios daquele plano de pagamento ou de financiamento, o que aquele modelo me oferece de vantagens, de desvantagens. Então eu estou agindo de modo racional naquele contexto. Senhores, vamos entender, portanto, que as ações racionais, afetivas e tradicionais, enquanto tipos ideais, são comportamentos dos quais nós, enquanto analistas sociais ou sociólogos, podemos extrair um sentido delas. Agora, uma das principais ações sociais estudadas por Weber compreende o conceito de poder e dele deriva a ideia de Estado. Weber vai criar uma literatura muito famosa nos estudos sociais acerca da ideia de poder. De modo muito sucinto, poder, na verdade, é a capacidade que um indivíduo ou um agente ou qualquer elemento tem de determinar o comportamento de outro, de influenciar a vontade do outro dentro de um contexto social. Por isso, é a probabilidade de se impor. Por exemplo, de um pai com o filho, do professor com o aluno. Podemos dizer que são relações de poder, quando um elemento A consegue se sobrepor, se impor ou determinar o comportamento de um elemento B. Weber vai nos dizer que o poder ele não tem uma forma específica para ser colocado dentro do contexto social. Eu posso impor o poder pela força, o pai pode bater no filho, eu posso também colocar uma relação de poder a partir das ideias, a partir do conhecimento, enfim, ele não tem uma forma específica. E é óbvio que nas relações de poder eu posso encontrar tanto indivíduos que aceitem, né, a dominação, ainda conscientemente ou inconscientemente, e indivíduos que se opõem a essa dominação. Por isso que o poder ele tem esses dois grandes resultados, essas duas grandes consequências, a aceitação ou a recusa. Mas uma das formas de poder especialmente tratadas por Weber é o que ele chamava de dominação. A dominação, senhores, é quando esse poder, ele na verdade se combina com uma ideia de legitimidade. A legitimidade aqui, vamos entender como a capacidade de gerar consenso. Então, por exemplo, quando eu tenho um líder político e esse líder político consegue, na verdade, criar toda uma legião de pessoas que compartilham com seus ideais e por isso ele passa a ser visto como legítimo, ora, eu posso dizer que ele está criando, portanto, um consenso. Ele estabelece, sim, com a sua multidão uma relação de poder, mas essa multidão reconhece no líder uma figura legítima. Por isso, a dominação não é simplesmente um poder, mas é um poder combinado com a ideia de legitimidade por parte daquele que exerce o poder. E por isso, a legitimidade seria fundamental para encontrar obediência por parte daqueles que seguem o líder, que segue o pai, o professor ou qualquer outra figura de liderança. A dominação é, portanto, a probabilidade de nós encontrarmos obediência por parte daqueles que vão aceitar o poder por reconhecê-lo como legítimo. Nesse sentido, podemos dizer o próprio Papa, podemos dizer
Martin Luther King, por exemplo, e a grande figura trabalhada por Weber seria o Estado. O Estado seria a grande instituição que os homens desenvolveram para conseguir impor a sua dominação sobre os demais. O Estado, para Weber, ele possui o monopólio do uso da violência ou da força legítima. Então, o Estado ele se impõe sobre o indivíduo, muitas das vezes de forma violenta, como por exemplo com o exército, como por exemplo com a polícia militar. E essa imposição do Estado, ela é tida como legítima. Essa violência do Estado, ela é legítima por quê? Porque ela consegue conquistar o consenso por parte dos indivíduos. Ora, o policial é entendido, né, como aquele que está agindo em nome da segurança pública. Então, eu aceito que o policial adentre a uma residência, em casos de flagrante delito, por exemplo. Eu aceito que o policial persiga um elemento ou um indivíduo que se suspeite, por exemplo, como um ladrão, né, como um bandido, enfim, eu aceito todas as ações, todas as posturas do Estado por entendê-las como legítimas, né? E para Weber, essa legitimidade estatal ela possui três fundamentos. O Estado ele pode ser legítimo e, portanto, usar-se da violência para continuar existindo em função de uma legitimidade tradicional. A legitimidade tradicional vem com toda a história, com toda a tradição cultural. Então, quando eu olho o Estado brasileiro, eu entendo que eu faço parte de toda uma tradição, né, que vem desde a época colonial. Existem valores que nos reúnem enquanto nação brasileira. E em nome dessa nação, desse nacionalismo, é que se entende, que se extrai o fato de o Brasil ser um Estado que possui uma legitimidade tradicional. Ele carrega em si, na sua bandeira, nos seus símbolos, na sua história, na sua cultura, todo um arcabouço tradicional que o faz, portanto, ser legítimo na hora de se impor sobre os demais, para zelar, para, na verdade, prezar por esse conteúdo tradicional trazido pela história. Segundo Weber, muitos estados também têm essa legitimidade do poder em função do aspecto carismático dos seus líderes, né? E na nossa história tivemos diferentes presidentes, por exemplo, que conseguiram fazer valer a vontade do Estado em função da sua característica carismática. Getúlio Vargas foi brilhante nesse sentido e é exemplar na história, né, que em função da sua característica carismática pessoal, conseguiu, na verdade, impor todo um plano de Estado que vai durar, né, 15 anos com a Era Vargas, mais 4 anos depois do seu segundo mandato, tido como o presidente que mais tempo ficou no poder, em função dessa sua característica carismática. E quando mesmo o carisma de Getúlio já não consegue mais consenso na sociedade brasileira, é que nós vamos ter, né, o próprio suicídio do grande líder da décadas de 30 e 40. E também, segundo Weber, os estados conseguiriam também manter a sua legitimidade em função do fundamento racional legal. Para Weber, talvez essa seria a grande característica dos estados modernos. Através de burocracias, através de instituições, órgãos, decretos, leis que se colocam sob um discurso, uma roupagem, né, digamos assim, de neutralidade, o Estado consegue, através das leis, através do imposto, através dos seus órgãos, através da burocracia, fazer valer os seus interesses sobre os interesses dos indivíduos. Ele consegue, portanto, dominar, ele consegue muitas das vezes ser até violento em relação às atitudes individuais. Mas como Weber está dizendo, nós aceitamos pagar impostos. Como Weber está dizendo, nós aceitamos o poder da polícia por entendê-lo como algo neutro, algo que está servindo um interesse geral. E é este o poder racional, né? O poder também legal, ou seja, baseado em toda a estrutura jurídica do Estado. Para Weber, portanto, essa forma estatal seria talvez o maior exemplo da nossa modernidade de
uma dominação de indivíduos sobre os demais. Senhores, espero que a nossa aula tenha proporcionado algumas reflexões importantes para todos vocês acerca das questões do poder, da dominação, da importância da subjetividade na análise social, e por isso espero que a partir de hoje a forma como nós nos relacionarmos, a forma como nós virmos a nossa sociedade traga e nos remeta à importância realmente de se extrair os sentidos que todas as ações têm para cada um dos indivíduos. Foi um prazer muito grande compartilhar um pouco do meu conhecimento com os senhores e espero que, na medida do possível, vocês realmente remetam a mim as dúvidas para que a gente consiga construir um conhecimento conjunto. Sempre estou à disposição para o que for preciso, para ajudá-los a conquistar o sonho da grande aprovação. Nunca se esqueçam que eu estou com vocês e eu estou na torcida realmente para a realização do grande sonho que cada um detém. Senhores, um forte abraço, até nos vermos em breve.